A COP30 foi um marco na discussão sobre o clima no Brasil, pelo menos é o que esperamos, e nesse episódio nós vamos falar do mundo pós-Acordo de Belém. Isso porque as discussões na conferência terminaram, mas o tema da conferência, esse segue na pauta diária de governos, empresas e de todo cidadão global. Então te convido para saber mais sobre as questões do debate climático, inclusive o que você pode fazer na sua empresa para acompanhar esse grande debate sobre a reversão do chamado aquecimento global. Nossa conversa foi com Daniel Medstad, do Earth Innovation Institute, uma ONG que assessora governos mundo afora, inclusive no Brasil, sobre programas de sustentabilidade. Em bom português, mas com sotaque alemão, ele nos trouxe muitos insights sobre esse tema tão importante para todos nós. Isso é importante para o Brasil e para a economia, então vamos conversar. Daniel, muito obrigado aí pela sua disponibilidade, né, de conversar conosco sobre esse evento que foi tão importante, né, para a discussão da ciência do clima do planeta e para próximos passos também sobre como é que a gente vai endereçar esse grande desafio que a gente tem vivido. Eu queria começar ouvindo uma opinião tua geral sobre o evento, sobre a participação do público, ou inclusive sobre infraestrutura, uma vez que foi no nosso país, né? A gente tem sempre a curiosidade de confirmar daquilo que foi percebido pelas pessoas que tiveram presentes ao evento. O mundo inteiro estava com grandes expectativas da COP30, né? Como a COP da implementação, né? Chega de conversar e fazer compromissos sem executá-los. Foi a COP da natureza, né? A primeira COP na Amazônia. Foi a COP do povo, né? Com a maior representação de povos indígenas, por exemplo, né? Da história das COPs. Mas acho que a COP30 também enfrentou as barreiras do modelo COP de COP, né? Tem que ter unanimidade em qualquer decisão tomada. Significa que pequenos blocos de países podem barrar algo tão simples como a transição pós-combustíveis fósseis, né? A própria fim do desmatamento, outra agenda nessa COP, também não entrou na decisão final, mas esses dois caminhos vão ser definidos nos próximos 11 meses, mais ou menos, liderado pelo Brasil, que continua na presidência da COP, né, até a próxima COP. Então, em termos gerais, acho que houve expectativas, frustrações, muitas coisas foram feitas nos bastidores, muitos lançamentos foram feitos, mas em termos da estrutura global da nova economia descarbonizada, faltou mais progresso. Entendo. E eu queria aproveitar que você é um cientista, né, também, e tem uma larga trajetória aí, né, nos estudos, e tentar entender como é que foi o uso da ciência, dos dados, das informações científicas nesse processo de articulação e de decisões que foram tomadas. Isso foi feito de alguma forma? Como foi feito? Só para a gente entender a distância entre aquilo que é dado científico, real, comprovado, e aquilo que de fato estava sendo discutido e foi aprovado até na conferência. Olha, o caminho científico, né, para descarbonizar a economia do planeta, evitar os piores impactos da mudança do clima, está sendo constantemente atualizado através do processo do Painel Intergovernamental de Mudança do Clima, o IPCC em inglês, o sigla. E de 4 em 4 anos, esse grupo de cientistas, eu participei numa das avaliações, faz uma profunda avaliação da ciência da mudança do clima, de seus impactos, suas forças motrizes e como reagir para evitar os impactos negativos. E durante toda a COP, a ideia de que temos que evitar 1,5 grau centigrade de aumento de temperatura do planeta permeia todas as discussões. Isso é fruto desse processo científico, né? Dentro do Acordo de Paris, estabelece a meta de evitar 2 graus, 2,0 grau centigrade de aumento, e se for possível, 1,5 grau. Então, essa base científica está por trás do Acordo de Paris. E todas as
contribuições nacionalmente determinadas, os NDCs, que é o compromisso que cada país leva para a COP, está baseado nessa meta maior de somar todas essas reduções, os compromissos de reduções dos países do planeta, para ver se a gente consegue reduzir emissões ao nível global de maneira rápida o suficiente para evitar esses aumentos de 1,5. Hum, Infelizmente, parece que não vamos conseguir evitar 1,5. Infelizmente mesmo, né, eu acho que é um dado muito preocupante e uma das grandes, frases ou palavras que foram tratadas nessa COP foi o mapa do caminho, né, que seria como se fosse um roadmap talvez, para que se chegasse nessa redução, né, almejada, né. A ciência ela tem, digamos, uma forma de construir esse mapa do caminho, ou a gente precisa de algo muito mais radical mesmo, né, porque o que se acredita é que esse mapa do caminho possa ser, pelo menos, se não a melhor, mas a solução viável para a gente transformar o modelo de desenvolvimento baseado em combustíveis fósseis que a gente tem hoje. Isso está correto? Olha, existe esse mapa do caminho científico em termos qualitativos, né, em termos de o tamanho, né, da redução de emissões de carvão mineral, de combustíveis fósseis de modo geral, e a velocidade em que precisamos novas tecnologias para remover, CO2 da atmosfera, CO2 e outros gases de efeito estufa, né. Então, essas bases científicas existem e cada ano a grande meta, né, durante as COPs é para juntar o financiamento, o mecanismo financeiro que vai bancar essa transição. Então, existe muita tensão entre os países em desenvolvimento, inclusive as economias emergentes, e as economias desenvolvidas, né? E a tensão é que os países ricos não querem assumir compromisso de pagar essa transição para os países que não são responsáveis, né, pela mudança do clima, porque isso é uma coisa histórico, ah, cujo maior principal responsável são os Estados Unidos, né? Agora a China é a atual maior emissor de gases de efeito estufa, mas essa tensão foi muito presente nesse COP, de novo, né, essa relutância, né, dos países exportadores de petróleo e como um bloco, barrando quem está achando que devemos ficar independente de combustíveis fósseis. Algumas exceções, né, países que são exportadores de petróleo, como o Brasil, como Colômbia, né, ah, argumentando que tem que ter essa transição justa para a economia descarbonizada. Hum, então, existe o caminho está traçado pela ciência, mas, de novo, faltou o compromisso financeiro. É sempre o grande desafio, né, como é que se financia de fato essa transição. Tenho certeza que tem muito, debate ainda a ser feito, mas eu queria falar agora desse Acordo de Belém, né, que seria como se fosse o documento ali de final daquela conferência. O que que ele traz de lição que precisa ser aprendido por empresas, e aqui a gente já muda um pouquinho para deixar de falar um pouquinho de políticas públicas, para falar um pouco mais da implementação, no caso, o que que as empresas podem ou devem, né, aprender com esse Acordo de Belém e podem assimilar para que eles transformem essa vontade em uma sustentabilidade real aplicada? Para mim, a grande lição desse COP para empresas que estão querendo ficar na frente da onda, né, e ser bem posicionado na nova economia que está surgindo, é cuidar do seu próprio quintal, né? Garantir que sua empresa está atuando com as melhores práticas de sustentabilidade, reduzindo emissões, não só das suas operações, mas das suas matérias-primas, né? E do uso final dos produtos da sua empresa. E existem vários padrões, né, internacionais estabelecidos para empresas atuarem que querem
fazer a sua parte. Eu acho que, infelizmente, continua um cenário global de muita fragmentação e muita incerteza. Quer dizer, um dos principais mecanismos que vai definir a transação internacional, por exemplo, de crédito de carbono, no artigo 6, continua com sérias dúvidas sobre o que vai se qualificar como um crédito de carbono, principalmente no mecanismo 6.4, que é entre empresas de países diferentes, né? Hã, então, com essa incerteza, acho que o caminho seguro é para limpar sua própria empresa e caminhar para a sustentabilidade. Se é para mostrar sua contribuição para soluções comprando crédito de carbono, procura créditos com alta integridade. Nessa COP foi muito em destaque créditos de programas de rede jurisdicional, né? O Brasil é o líder do mundo nesses programas. 10 estados brasileiros estão caminhando para esse tipo de crédito. Isso vai ser um grande fonte de offsets, né, de créditos que podem ser comprados para demonstrar compromisso com a questão climática. E, infelizmente, não foram muito promovidos pelo governo nacional nessa COP. Foi destacado muito mais o fundo Tropical Forest Forever Fund Facility, a facilidade para florestas tropicais para sempre, né? E esse fundo foi lançado, mas com muito menos dinheiro comprometido do que era esperava, né? Então, infelizmente, continuamos com um cenário global fragmentado com muita incerteza. Daniel, você, inclusive mora na Alemanha, né, você poderia compartilhar algum caso internacional aí, pode ser na Europa ou em outro país ou continente que você, eh, tenha notícia, de projetos bem implementados por empresa que geraram impacto real dentro desse modelo de transição, apenas como case, digamos assim, para outras empresas que buscam referências para também implantar projetos desse tipo? Acho que um exemplo envolve o estado do Pará, né? Que é onde fica Belém do Pará, onde fica a COP, onde aconteceu a COP 30. O estado do Pará desenvolveu um programa de rede jurisdicional e já tem um contrato para vender créditos desse programa, né? Fechou esse acordo com a empresa Amazon. ah, Vai vender 12 milhões de créditos a um preço de $15 por crédito. Então, seria 180 milhões de dólares entrando no programa do Pará, que vai ser alocado repartido entre povos indígenas, comunidades tradicionais, agricultura familiar e o setor da pecuária. Um, Esse processo está bem avançado. A Amazon fica com a reputação, né, esse benefício reputacional. Pode dizer que está contribuindo para esse estado gigante reduzir suas emissões de desmatamento e degradação florestal, está ajudando comunidades rurais a desenvolver, ter as necessidades atendidas e está ajudando o setor pecuária a modernizar, intensificar, atender as demandas, por exemplo, da China, que quer um boi mais novo, né? Então, isso é um exemplo concreto de uma empresa, uma mega empresa, né? Colocando na prática seu compromisso com mudança do clima. E tem várias outras nessa mesma escala. Eu acho que estamos num período de transição onde as empresas estão incorporando ah, seus compromissos de mitigação das suas emissões nas suas cadeias, né, nos seus negócios, e em vez de separar, né, o que é matéria-prima aqui, o que é crédito de mitigação ali. Daniel, só
entrar numa questão agora um pouco mais de, eu vou chamar assim, de ativismo. Como é que os cidadãos e as empresas, elas podem pressionar os governos para, a gente acelerar essas mudanças necessárias? Isso talvez seja um papel cívico aí, né, ao redor do mundo, mas eu sei que esses mecanismos talvez não sejam tão bem ainda exercitados ou até mesmo conhecidos, né. O que você poderia dizer sobre esses mecanismos de pressão que a sociedade civil organizada ou até o cidadão comum e também as empresas poderiam exercer nesse sentido? Eu acho que, primeiro, são os países, os governos nacionais, né, que têm o voto nas COPs. E embora, como eu falei, as COPs, a estrutura das COPs deixa muito a desejar, é o único mecanismo que nós temos hoje que é global. Eu acho que o exemplo da China é muito interessante, mostrando que pode ter muito progresso, mesmo sem uma governança internacional, de emissões de gases de efeito estufa que está funcionando muito bem. China resolveu, por motivos, econômicos principalmente, de ser campeão global de baterias, de veículos elétricas, de painéis solares. E seus investimentos em vários países em desenvolvimento está alavancando, né, a eletrificação, a decarbonização de economias novas. Ah, e como aconteceu ah, essa liderança chinesa nessas novas tecnologias? É claro que China tem um regime, governamental autoritário que consegue fazer essas decisões, hã, em governos democráticos, tem também muito espaço para pressionar o governo para tomar posições, poderosas. Eu acho que a presença da sociedade civil, hã, a grande presença da sociedade civil em Belém, mostra que existe muito apoio para essas posições, para realmente fazer as mudanças necessárias para chegar numa economia descarbonizado. Eu acho que no Brasil, a grande vantagem que o Brasil tem são suas florestas, né? Mais ou menos a metade das emissões de gases de efeito estufa do Brasil vem do desmatamento, da degradação florestal, e mesmo subtraindo a remoção por florestas secundárias e plantios de árvores. E, essa é o objetivo, né, do Fundo Tropical Forest Forever, estou misturando inglês e português, Tropical Forest Forever Fund, Facility, hã, mas também tem esse outro mecanismo que já está sendo implementado, né, rede jurisdicional, que é uma abordagem ao nível de estados inteiros, né, e muito rigoroso, com alto nível de integridade, que no Brasil poderia ser um mecanismo muito importante para financiar essa transição brasileira para descarbonizar a economia brasileira, né. Mas falta levantar, falta promover, falta, chamar mais atenção para essa demanda. E Daniel, antes da gente encerrar falando um pouquinho da Earth Innovation Institute, eu queria uma última informação, sobre, eu falei sobre como pressionar, né, mas agora é sobre como acompanhar essas medidas que esperamos, né, estejam em fase de preparação para implementação. Existe algum meio, algum canal privilegiado que a gente possa acompanhar essas medidas daqui em diante? Sim, e eu vou inserir mais uma coisa que esqueci de comentar. Acho, para mim, uma coisa fantástica que saiu da COP, né, que muitas linhas de discussão, ah, chegando na ideia de uma parceria Brasil-China para alimentação, florestas e clima. E acho que também tem oportunidades para empresas brasileiras participar. A ideia seria de, em vez de ter China dizendo: nós não queremos, soja ou carne de vocês, se não cumpre essas regras", seria uma maneira mais colaborativa para chegar nisso,
construído em cima dos negócios que já tem entre China e Brasil, né? China, por exemplo, como já mencionei, quer rastreabilidade do animal, né? Antes de importar, quer saber que é jovem, quer saber que não tem doença. Então isso é o início de uma colaboração maior, onde China reconhece os programas de rede jurisdicional dos estados brasileiros, que, em troca, oferecem para a China mecanismos bem factíveis de contribuir para a descarbonização brasileira e a proteção da Amazônia e do Cerrado, né, através da compra desses créditos. Mas, para acompanhar esse processo, é muito interessante que o Brasil ah, ainda está no papel da presidência da COP até a próxima COP, e vai levar essa agenda de transição justa, indo além de combustíveis fósseis, mas também uma caminho para chegar em desmatamento zero global. Esses dois processos deve poder acompanhar no site do UNFCCC e também na presidência, que acho que também está dentro do UNFCCC. Tem outros canais muito. Todo dia você pode receber com Carbon Brief, por exemplo, e outros serviços que atualizam diariamente os passos e toda a literatura global sobre esses avanços. E tem também mecanismos criados na COP. Por exemplo, foi lançado um consórcio chamado Scaling Jurisdictional RED para empresas que querem apoiar esse tipo de geração de créditos de carbono, né? E tem vários outros. Outro é para fortalecer os mercados de carbono para avançar mais rápido para o nível de emissões menores que precisamos para evitar os piores impactos de mudança do clima. Earth Innovation Institute temos 15 anos agora e somos uma ONG sem fins lucrativos de pesquisa e de política pública. Hoje trabalhamos apoiando tecnicamente 6 estados brasileiros na sua transição de descarbonização na questão florestal, e trabalhamos também no Peru e na Colômbia, e estamos lançando uma nova iniciativa para manejo integrado de fogo que está lançado no Pará e Mato Grosso também. Muito legal. Daniel Neto, está diretor executivo da Earth Innovation Institute. Olha, muito obrigado pela sua gratidão até pelo seu tempo, pela sua disponibilidade aí de conversar com a gente, explicar um pouquinho mais sobre a sua visão e sobre todas essas questões que impactam aí com relação à Conferência do Clima. E a gente fica aqui na torcida, né? Que a gente tenha sempre boas notícias e conte também com a Gazeta Mercantil para a gente divulgar os projetos, não só da instituição, mas também de eventuais iniciativas, né, que vocês também possam tomar. A gente está aqui na torcida para que sejam exitosas e vamos fazer o máximo também para colaborar com elas, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado, Ricardo. Tchau, tchau.